Caro amigo, uma verdade importante sobre Deus é que Ele deseja abençoar você. Diariamente, Ele nos sustenta e enche nossas vidas com benefícios. Como Davi declarou no Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. As bênçãos de Deus enriquecem sem acrescentar tristeza. Desde o simples fato de respirar até a prosperidade em nossas realizações, Deus deseja nos abençoar. No entanto, mesmo com todas essas promessas, pode acontecer de sermos o maior obstáculo para recebermos as bênçãos que buscamos. Existem hábitos e atitudes que podem se tornar barreiras para as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Vamos explorar este tema transformador. Primeiro, a desobediência. A palavra de Deus é clara sobre a importância da obediência. A natureza imortal e invisível de Deus, infelizmente, leva alguns cristãos a duvidarem e a desobedecerem às suas direções. A desobediência pode bloquear suas bênçãos. As Escrituras estão repletas de exemplos de pessoas que perderam bênçãos por causa da desobediência. Seja uma desobediência completa ou o atraso em obedecer, ambas podem ter consequências sérias. Deus deixou claro em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Esse mandamento nos ensina que a obediência é uma condição para a prosperidade. Antes que Deus envie suas bênçãos, é necessário que desempenhemos nosso papel de obediência às suas palavras. Essa instrução, dada aos israelitas, continua relevante para os cristãos hoje. Reflita por um momento. Você tem seguido as instruções que Deus lhe deu? Seja através da sua palavra escrita ou de suas direções específicas, você tem sido obediente? Se houver atitudes de desobediência ou rebeldia, não há como agradar a Deus. A obediência é fundamental para liberar as bênçãos do Senhor em sua vida. Quando Deus não está feliz, suas bênçãos podem ser limitadas. Isso pode restringir a manifestação de suas maiores bênçãos em sua vida. Embora você possa desfrutar das bênçãos básicas, como o dom de dormir, acordar e respirar, seus pedidos de oração podem parecer sem resposta. Isso não acontece porque Deus é mau ou porque Ele não deseja abençoá-lo. Acontece porque a desobediência cria barreiras espirituais. O inimigo, conhecido como o acusador dos irmãos, encontra espaço para agir em sua vida quando o pecado da desobediência está presente. Ele usa isso como uma brecha para impedir que as bênçãos fluam livremente. Mas Deus está enviando esta mensagem hoje para alertá-lo. Pare de bloquear suas próprias bênçãos. Decida hoje obedecer à palavra de Deus, comprometendo-se a seguir suas direções até o último dia de sua vida. Ame a Deus, declare que não irá mais desobedecer à sua voz e tome a decisão de obedecer diligentemente. Lembre-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Quando você desobedece, sacrifica bênçãos e oportunidades no altar da rebelião. No entanto, quando há obediência, você atrai o Espírito de Deus, que abre as portas para a manifestação de suas promessas. Comece a obedecer a partir de hoje, confiando que Deus o ajudará a viver em obediência, para que você possa desfrutar plenamente de suas bênçãos. Segundo, a falta de fé. A fé é a base do cristianismo. Ela é inseparável da nossa caminhada com Deus, porque não podemos ver Deus fisicamente, mas acreditamos firmemente em sua existência.
Não tocamos suas mãos, mas confiamos que Ele está presente em todos os momentos. Essa fé deve ser o princípio orientador em nossa relação com Deus e na recepção de suas bênçãos. No entanto, muitos cristãos acreditam em Deus, mas têm dificuldade em confiar nele para suas necessidades e bênçãos. Perdem a fé durante a oração, embora não duvidem da existência de Deus. Essa luta com a fé impede a manifestação das bênçãos divinas em suas vidas. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos ensina: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Quando você exerce fé, mesmo que pequena, ela pode atrair as bênçãos de Deus. As Escrituras mostram que muitos foram curados por Jesus porque demonstraram fé. Em muitos casos, foi essa fé que chamou a atenção de Jesus. Ao buscar a ajuda de Deus, ele olha para o seu coração, avaliando se suas palavras são acompanhadas por fé genuína. Portanto, pergunte a si mesmo: quando oro, acredito verdadeiramente que Deus pode suprir minhas necessidades? Você acredita que Deus lhe dará mais do que o necessário? Além de suprir suas necessidades, você acredita que Deus lhe concederá a bênção de sua presença? E hoje, examine seu coração. Não se esconda atrás de práticas religiosas ou de orações públicas. Não use a comunhão na congregação como um disfarce para as fraquezas do coração. Você realmente crê que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam de todo o coração? Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8, nos alerta: Mas peça-a com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A falta de fé pode impedir que as bênçãos de Deus se manifestem em sua vida. Dúvida e descrença afastam você da presença do Senhor, deixando-o preso a uma prática religiosa que não se traduz em verdadeira comunhão com Ele. Os israelitas, por exemplo, duvidaram que Deus fosse capaz de derrotar os gigantes em Canaã, como registrado em Números, capítulo 14, versículo 11 a 12. E o Senhor disse a Moisés: Até quando me rejeitará este povo? E até quando não crerão em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Eu os ferirei com pestilência e os deserdarei, e farei de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Quando não há fé, não há como desfrutar plenamente das bênçãos de Deus. Torne a fé uma prática diária em sua vida. Não se limite a dizer amém a cada oração feita no altar, nem recite palavras vazias diante de Deus. Creia de verdade. Estude a vida de Abraão, que foi chamado de pai da fé por confiar em Deus acima de todas as circunstâncias. Neste tempo, abandone as dúvidas e permita que sua fé floresça. A falta de perdão como barreira às bênçãos. Abrigar a falta de perdão em seu coração é um dos maiores obstáculos para as bênçãos de Deus. É lamentável que, mesmo entre cristãos, haja mágoas, malícia, traição e rancor. Muitos entram na casa de Deus carregando pesos em seus corações, ajoelhando-se em oração sem verdadeiramente liberar o perdão. Mas Deus não é como o homem. Ele vê o coração, conhece suas intenções e sabe se você está arrependido e disposto a perdoar. Não espere que Deus abençoe um coração cheio de ódio e amargura. O perdão é uma bênção que vem diretamente de Deus. Ele nos deu o maior exemplo de perdão ao remover nossos pecados e espera que manifestemos esse mesmo atributo em nossas vidas. Se Deus guardasse um registro de nossos erros, ninguém seria digno de receber suas bênçãos, mas Ele perdoa sempre que buscamos sua misericórdia.
Mateus, capítulo 6, versículo 14 a 15 diz: Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Examine seu coração hoje. Há alguém que você ainda não perdoou? Você está preso ao passado, abrigando mágoas e cultivando o desejo de vingança? Se sim, corra para o altar de Deus e busque sua graça e misericórdia. O inimigo sabe que um coração amargurado não pode receber de Deus. Por isso ele patrocina situações e pessoas para manter você preso em dor e rancor. Mas lembre-se, Deus não pode confiar bênçãos em mãos que carregam mágoas. Jesus nos ensinou a importância de um coração puro e pronto a perdoar. Não permita que a falta de perdão se torne um obstáculo entre você e as bênçãos de Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 23 a 24, Jesus nos instrui: Portanto, se você estiver oferecendo sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta. Seu sacrifício de oração, louvor e serviço não pode ser frutífero quando há mágoas ou conflitos não resolvidos com outra pessoa. Decida hoje buscar a paz. Vá e perdoe aqueles que o ofenderam. Peça ao Espírito Santo que o ajude, e ele transformará seu coração. O quarto sinal: o orgulho no coração. Deus não pode trabalhar em corações orgulhosos. Lendo as Escrituras, percebemos que o orgulho e a rebelião levaram à queda de Lúcifer. Ele não desfrutou da glória de sua posição por muito tempo, porque permitiu que o orgulho dominasse seu coração. Deus detesta o orgulho. Quando uma pessoa se enche de vaidade, ele se afasta. No reino de Deus, os humildes são os que têm acesso pleno às suas bênçãos. Tiago, capítulo 4, versículo 6, nos lembra: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Será que você não tem experimentado o favor de Deus por causa do orgulho no coração? O orgulho impede o reconhecimento das misericórdias de Deus. Ele faz o homem acreditar que seus próprios talentos, habilidades e esforços o levaram ao sucesso, em vez de atribuir isso à bondade de Deus. Muitos cristãos falham em dar graças ao Senhor quando são abençoados, acreditando que as conquistas vieram de sua própria força. Como crentes, se quisermos nos gloriar, que seja no Senhor, nosso Deus, e não em nossas capacidades. A história do rei Nabucodonosor é um exemplo significativo de como Deus lida com o orgulho. Embora fosse um grande rei, conhecido e respeitado em todo o mundo, ele recusou-se a reconhecer Deus como a fonte de seu poder e gloriou-se em suas riquezas e realizações. Daniel, capítulo 4, versículo 33, registra o que aconteceu. Na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso da convivência humana, passou a comer capim como os bois, e o orvalho do céu molhava seu corpo. Ele viveu assim até que seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas como garras de pássaro. A punição de Deus destruiu o orgulho no coração de Nabucodonosor. Depois dessa experiência, ele declarou em Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e o meu entendimento voltou. Então bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Não espere passar por um castigo semelhante para reconhecer Deus como o autor de sua vida. Quando Nabucodonosor foi expulso da sociedade, perdeu tudo o que poderia ter alcançado se tivesse se submetido à vontade de Deus.
O orgulho atrai punição e impede as bênçãos de Deus. A Escritura também nos conta sobre o rei Herodes, que foi ferido por um anjo e devorado por vermes, porque não deu glória a Deus. Peça a Deus que remova o orgulho de seu coração. Ele não traz benefícios. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O quinto sinal: palavras negativas. Suas palavras têm poder. Cada declaração que você faz reflete o conteúdo do seu coração. Como crente, é essencial usar esse conhecimento para alinhar suas palavras com as promessas de Deus e liberar bênçãos sobre sua vida. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Isso nos lembra que nossas palavras têm grande influência tanto para o bem quanto para o mal. Embora Deus tenha declarado promessas sobre sua vida, você também tem um papel essencial para torná-las realidade. Infelizmente, muitos crentes contradizem o que Deus diz sobre eles. Mesmo após orarem por algo, acabam declarando derrota e desespero, como se Deus não estivesse no controle. Imagine um crente orando por ajuda e logo depois dizendo que foi abandonado ou que sua vida está insuportável. Tal atitude impede que as bênçãos de Deus se manifestem. Tudo o que você diz a Deus em oração deve ser reforçado por suas palavras, ações e fé. Quando suas declarações se alinham com as promessas de Deus, você se prepara para receber suas bênçãos. Pensamentos, palavras e ações negativas nunca trazem bons resultados. Como crentes, devemos falar com fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Romanos, capítulo 4, versículo 17, nos lembra de Abraão, que creu no Deus que traz à existência aquilo que não existe. Assim como Deus chama as coisas à existência, nós também devemos fazer o mesmo, declarando pela fé aquilo que confiamos que Ele realizará. Suas palavras devem concordar com as de Deus. Ele declarou que você é uma geração escolhida, então viva e declare isso. Ele diz que você é frutífero acima e não abaixo. Haja com base nesse conhecimento, sem reclamar ou duvidar do que ele prometeu. Ao se aproximarem da terra prometida, os israelitas enviaram espiões para examinar a terra. Calebe e Josué estavam entre eles. Quando retornaram, muitos dos espiões trouxeram um relatório desanimador. A terra que exploramos devora os que nela vivem. Todos os que vimos lá são de grande estatura. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim também parecemos para eles. Números, capítulo 13, versículo 32 a 33. Essas palavras negativas geraram medo e queixas entre o povo, levando-os a desejar retornar ao Egito. Essa falta de fé provocou a ira de Deus. Por outro lado, Josué e Calebe falaram pela fé. Vamos avançar e tomar posse da terra. Certamente podemos conquistá-la. Números, capítulo 13, versículo 30. As declarações de Calebe e Josué agradaram ao Senhor, e eles foram abençoados por sua confiança. Enquanto os outros espiões pereceram, Josué e Calebe desfrutaram das bênçãos de Deus e foram honrados por ele. As palavras que você diz refletem sua fé e podem abrir ou fechar as portas das bênçãos de Deus em sua vida. Não use suas palavras para bloquear as promessas de Deus. Recuse-se a unir-se ao inimigo em pensamentos, palavras ou ações que desonrem ao Senhor. Lembre-se de que Deus vê e valoriza cada detalhe do que você fala, pensa e faz. Suas palavras têm peso no reino. Fale o que agrada a Deus. Mantenha a fé e confie que Ele verá você através de todas as circunstâncias. Vamos orar. Pai Celestial,
Eu me aproximo do teu trono com reverência e humildade, reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Senhor, eu te agradeço por tuas promessas, por teu amor infalível e pela vida abundante que tens planejado para mim. Ajuda-me, ó Deus, a alinhar minhas palavras com a tua vontade e a falar aquilo que edifica e glorifica o teu nome. Que toda palavra negativa, dúvida ou incredulidade seja arrancada do meu coração e substituída por fé inabalável e confiança no teu poder. Assim como Abraão creu em ti e como Caleb e Josué falaram com coragem, dá-me a ousadia de declarar vitória mesmo diante dos gigantes e desafios da vida. Que minhas palavras tragam vida, esperança e a manifestação das tuas promessas. Senhor, livra-me do orgulho e ensina-me a depender de ti em tudo. Que eu nunca confie na minha força, mas somente em ti, que és a fonte de toda provisão e graça. Pai, perdoa-me por qualquer palavra ou atitude que tenha desagradado ao teu coração e renova em mim um espírito de humildade, fé e obediência. Declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Declaro que tu tens planos de paz e não de mal para a minha vida. Pela fé, trago à existência as tuas promessas sobre mim, confiando que tudo aquilo que tu disseste será cumprido, pois tu és fiel para realizar. Obrigada, Senhor, porque sei que, enquanto confio em ti, tu estás trabalhando todas as coisas para o meu bem. Eu te louvo, glorifico e entrego tudo em tuas mãos. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber mais vídeos como este. Sua jornada está apenas começando e eu estou aqui com você a cada passo. Vamos crescer juntos com a ajuda de Deus. Que Ele te abençoe sempre e nos vemos no próximo vídeo.